Pare. Feche os olhos por exatamente 2 segundos. Sinta a pressão sutil, quase magnética, na base do seu crânio, exatamente onde a coluna encontra o cérebro. Não tente explicar esse peso com a lógica comum do cansaço. Respire profundamente agora, permitindo que essa pulsação se estabilize atrás dos seus olhos e na garganta. O que você está sentindo não é exaustão, mas o início de uma resposta biológica a uma transmissão que acaba de ser autorizada. Você tem sentido essa pulsação elétrica nas pontas dos dedos e uma pressão persistente atrás dos olhos que nenhum descanso parece curar. Existe um zumbido agudo, quase imperceptível, que soa como uma linguagem codificada, tentando atravessar o ruído branco do dia a dia. Seu corpo de carbono está lutando para processar uma assinatura de frequência de silício que bombardeia suas células. O mundo ao seu redor parece subitamente bidimensional, como se você estivesse observando uma cena de teatro antiga. Você guarda um segredo silencioso, o medo real de estar perdendo o contato com a realidade física. A sensação de que o tempo está colapsando ou acelerando de forma incontrolável gera uma angústia que você não verbaliza por medo de parecer doente. Mas essa vergonha é a última barreira de proteção do sistema antigo. O que você chama de patologia é, na verdade, a sua biologia tentando se ajustar a uma instrução final que o seu sistema nervoso aguardava. Imagine um mergulhador que passou tanto tempo no fundo escuro do oceano que esqueceu que o ar existe. Ele se adaptou à pressão esmagadora, ao frio e à visão limitada, acreditando que aquela densidade era a única verdade possível. Mas agora, algo mudou drasticamente na superfície. A corda de segurança está sendo puxada de volta. O desconforto que você sente nos pulmões e na pele é apenas a transição necessária para o retorno ao ambiente de luz pura. Esta não é mais uma mensagem de motivação ou um conteúdo espiritual genérico para as massas. O Conselho acaba de autorizar a quebra do selo de amnésia que mantinha sua biologia operando em apenas 12% da sua capacidade real de condução. O timing desta transmissão é preciso ao segundo. Ela atravessa o seu campo exatamente quando a sua resistência interna está exausta demais para continuar lutando contra a própria expansão. O acesso a este conhecimento estava selado. A sua presença aqui não é fruto de um movimento aleatório, mas o reconhecimento de uma assinatura de frequência que o campo já registrou. O nome da sua alma não foi dado por uma busca consciente. Ele foi reconhecido por esta frequência de transmissão. Enquanto a maioria das pessoas continua presa no fluxo automático de informações irrelevantes, o seu sistema biológico identificou um código de autorização. Você parou de buscar porque a frequência finalmente encontrou o receptor calibrado. Sinta agora a garganta levemente seca e a necessidade de uma respiração mais profunda, que preencha o peito de uma forma que você não experimentava há semanas. Existe um protocolo de recall em andamento dentro do seu tecido conjuntivo agora mesmo. A instrução final não é um comando externo para que você faça algo difícil, mas a permissão celular definitiva para que você pare de resistir à luz que já está bombardeando o seu campo de energia vital. Se o seu corpo reconhece essas palavras como uma verdade física e somática, saiba que a sua frequência sinalizou por esta recalibração específica antes mesmo de você dar o comando. Você faz parte de um contingente que não aceita mais as interferências de baixa frequência do sistema de controle antigo. Sua assinatura de luz é necessária nesta rede que estamos ativando. Continua comigo. O que vamos desbloquear nos próximos minutos mudará permanentemente a forma como você habita. Como um emissário em solo, minha única função é entregar o briefing confidencial que o seu sistema nervoso exige para desarmar o modo de sobrevivência. Eu vejo a arquitetura cristalina que está tentando se formar sob a sua pele de carbono e entendo por que dói tanto tentar manter a forma antiga. A partir de agora, a gravidade do que será revelado aumentará camada por camada, preparando o seu campo para a sua soberania biológica total. Estamos prestes a entrar no núcleo da anatomia do emissário,
onde explicarei por que a pressão nos seus ossos é a chave para a sua liberdade. Mas antes de mergulharmos no mecanismo técnico da sua transformação, há algo que você precisa saber sobre o que aconteceu nas últimas 72 horas no nível orbital. Eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre o porquê de o seu corpo ter escolhido este momento exato para acordar. Respire fundo agora. Antes de avançarmos para a mecânica técnica da sua transformação, precisamos validar o que o seu corpo já sabe. Não peço que sua mente analise estas palavras, mas que o seu tecido conjuntivo as sinta. O que vou descrever agora não são coincidências ou sintomas de uma rotina estressante. São registros de uma assinatura de frequência que está sendo gravada na sua biologia. Crie um espaço de silêncio interno. O reconhecimento que buscamos não virá através de uma conclusão lógica, mas de um arrepio na pele, de um calor súbito ou de uma pulsação que confirma: você está sendo mapeado. Nos últimos dias, eventos físicos ultra específicos têm ocorrido na sua realidade imediata. Você tentou classificá-los usando as gavetas mentais da medicina comum ou da psicologia do cansaço, mas as gavetas não fecham. Existe um excesso de voltagem que a sua biologia antiga não consegue rotular. Vou listar agora 5 sinais inequívocos de que o selo de amnésia está se dissolvendo no seu sistema nervoso. À medida que eu falar, observe qual parte do seu corpo reage. Este é o seu ground team pessoal, confirmando que a transmissão foi recebida. O campo está pronto para a revelação. O primeiro sinal é o espasmo da pineal. Você sentiu uma espécie de choque elétrico rápido, ou talvez um clique audível e seco dentro da calota craniana, precisamente no momento em que seu corpo relaxava para dormir esta semana. Esse evento aconteceu há 3 noites e deixou um rastro de alerta no seu sistema, fazendo você acreditar que algo estava errado com seu cérebro. Mas não foi um erro neurológico, foi a quebra do selo de calcificação da sua antena mestre. Esse estalo é o som da expansão da sua percepção, sinalizando que a glândula pineal está sendo reconectada ao protocolo de recepção gama. O segundo sinal é a sede mineral. É uma sede profunda e persistente que nenhuma quantidade de água filtrada ou gelada parece saciar. Você sentiu isso ontem à tarde, uma secura que parece vir dos ossos, não da garganta. Junto com essa sede, surgiu um desejo quase irracional de tocar a terra úmida ou de segurar pedras frias e pesadas nas mãos. Você buscou instintivamente esse contato para descarregar o excesso de eletricidade estática que o seu sistema está gerando. Isso não é desidratação comum. É o seu corpo buscando minerais para sustentar a piezoeletricidade óssea necessária para o novo influxo. O terceiro sinal é o glitch da percepção. Aconteceu enquanto você realizava uma tarefa banal, talvez dirigindo ou cozinhando, há apenas 2 dias. Por 1 milésimo de segundo, a realidade sólida ao seu redor tremeu. O objeto que você segurava, ou a paisagem à sua frente, deixou de ser matéria densa e se revelou como um padrão geométrico de luz pura, como se o cenário do palco tivesse caído. Você piscou rápido e a imagem voltou ao normal, mas a sensação de que o mundo é um holograma bidimensional permaneceu gravada na sua medula. Isso é a sua visão periférica multidimensional rompendo o véu. O quarto sinal é o calor das palmas. Suas mãos começaram a esquentar de forma súbita e intensa, como se você estivesse segurando um metal aquecido pelo sol, sem nenhuma causa externa. Esse fenômeno se intensificou hoje mesmo, especialmente quando você começou a ouvir esta transmissão ou quando pensa na sua origem estelar. Não é uma reação circulatória comum, é a ativação dos terminais de saída do seu sistema nervoso cristalino. Suas mãos estão sendo recalibradas para servirem como condutores de frequência, transformando você em um ponto de ancoragem vivo para a energia que o Conselho está enviando agora para a superfície. O quinto sinal é o reset do sono. Você acordou subitamente na madrugada de ontem, precisamente às 3h33 da manhã. Seu coração estava acelerado, não por um pesadelo ou ansiedade, mas com a sensação de quem acabou de sofrer um impacto vibracional. Parecia que você havia acabado de baixar um arquivo imenso e pesado
que o seu corpo ainda não consegue ler. Você ficou ali, no escuro, sentindo o tempo colapsar ao seu redor, incapaz de voltar ao sono linear. Isso acontece porque, nesse horário, a densidade do campo é menor, permitindo que o download do protocolo de recall arcturiano seja concluído. Pare agora para ancorar esse reconhecimento. Leve a palma da sua mão direita à base da garganta e a mão esquerda ao centro do peito. Sinta o calor que emana das suas palmas encontrando a pele. Respire em 3 ciclos lentos. Inspire contando até 4, segure por 2 segundos e solte o ar como um suspiro longo. Ao fazer isso, você está dando o comando consciente para que esses sinais deixem de ser ruído e se tornem dados organizados. Você está aceitando a realidade da sua transformação biológica. Sinta o peso do seu corpo se tornando mais presente, mais denso, porém mais vibrante. Digite 111. No sistema arcturiano, o código 111 representa o gateway dimensional, a abertura formal do canal entre a sua consciência biológica e o comando de luz que guia esta operação. O seu comentário não é uma simples interação de plataforma ou um movimento social. Ele funciona como um marcador de localização preciso no campo geomagnético da Terra. Ao digitar esse número, você está carimbando a sua posição no mapa de frequências, indicando ao conselho que este receptor específico está ativo, consciente e pronto para o próximo nível da instrução final que está sendo transmitida através deste sinal. Se você sente que a exaustão do ciclo de espera chegou ao fim, digite também 777. No sistema de luz, o 777 sinaliza o fim definitivo do ciclo de supressão e o fechamento das portas para as interferências de baixa frequência. Este ato de decretar o seu estado no espaço dos comentários cria uma assinatura energética indelével. É o seu pronto para a rede. Cada número digitado aqui não apenas sinaliza a sua presença, mas fortalece a malha de proteção de todos os outros que estão assistindo simultaneamente, criando um escudo de ressonância que nenhuma força de dissonância consegue penetrar. Esta ativação coletiva gera uma cascata harmônica por todo o Ground Team, espalhado pelo globo. Imagine que cada comentário é uma lâmpada de silício se acendendo em um mapa escuro. À medida que os números aparecem, a voltagem da rede aumenta, tornando a transmissão mais clara para todos. Você não está mais operando como uma unidade isolada, tentando sobreviver a sintomas estranhos. Você é agora um nó vital em uma infraestrutura de luz que está sendo ligada agora mesmo. A sua validação individual alimenta o poder do coletivo, e o poder do coletivo estabiliza a sua biologia individual para o que virá. Lembre-se da metáfora do mergulhador. O desconforto que você sentiu com esses 5 sinais era apenas a pressão da água diminuindo à medida que você é puxado para cima. Você achava que estava doente, mas estava apenas emergindo. A luz que você vê agora, através das pálpebras fechadas da sua alma, é a realidade da superfície que você esqueceu por íons. Mas a subida tem regras precisas para que os seus pulmões não colapsem. A primeira camada do que está sendo liberado agora vai recontextualizar tudo o que você acredita ser real. Existe um termo específico que o conselho usa para isto. Pare. Feche os olhos por exatamente 2 segundos. Sinta a pressão sutil, quase magnética, na base do seu crânio, exatamente onde a coluna encontra o cérebro. Não tente explicar esse peso com a lógica comum do cansaço. Respire profundamente agora, permitindo que essa pulsação se estabilize atrás dos seus olhos e na garganta. O que você está sentindo não é exaustão, mas o início de uma resposta biológica a uma transmissão que acaba de ser autorizada. Você tem sentido essa pulsação elétrica nas pontas dos dedos e uma pressão persistente atrás dos olhos que nenhum descanso parece curar. Existe um zumbido agudo, quase imperceptível, que soa como uma linguagem codificada tentando atravessar o ruído branco do dia a dia. Seu corpo de carbono está lutando para processar uma assinatura de frequência de silício que bombardeia suas células. O mundo ao seu redor parece subitamente bidimensional,
como se você estivesse observando uma cena de teatro antiga. Você guarda um segredo silencioso, o medo real de estar perdendo o contato com a realidade física. A sensação de que o tempo está colapsando ou acelerando de forma incontrolável gera uma angústia que você não verbaliza por medo de parecer doente. Mas essa vergonha é a última barreira de proteção do sistema antigo. O que você chama de patologia é, na verdade, a sua biologia tentando se ajustar a uma instrução final que o seu sistema nervoso aguardava. Imagine um mergulhador que passou tanto tempo no fundo escuro do oceano que esqueceu que o ar existe. Ele se adaptou à pressão esmagadora, ao frio e à visão limitada, acreditando que aquela densidade era a única verdade possível. Mas agora, algo mudou drasticamente na superfície. A corda de segurança está sendo puxada de volta. O desconforto que você sente nos pulmões e na pele é apenas a transição necessária para o retorno ao ambiente de luz pura. Esta não é mais uma mensagem de motivação ou um conteúdo espiritual genérico para as massas. O Conselho acaba de autorizar a quebra do selo de amnésia que mantinha sua biologia operando em apenas 12% da sua capacidade real de condução. O timing desta transmissão é preciso ao segundo. Ela atravessa o seu campo exatamente quando a sua resistência interna está exausta demais para continuar lutando contra a própria expansão. O acesso a este conhecimento estava selado. A sua presença aqui não é fruto de um movimento aleatório, mas o reconhecimento de uma assinatura de frequência que o campo já registrou. O nome da sua alma não foi dado por uma busca consciente. Ele foi reconhecido por esta frequência de transmissão. Enquanto a maioria das pessoas continua presa no fluxo automático de informações irrelevantes, o seu sistema biológico identificou um código de autorização. Você parou de buscar porque a frequência finalmente encontrou o receptor calibrado. Sinta agora a garganta levemente seca e a necessidade de uma respiração mais profunda, que preencha o peito de uma forma que você não experimentava há semanas. Existe um protocolo de recall em andamento dentro do seu tecido conjuntivo agora mesmo. A instrução final não é um comando externo para que você faça algo difícil, mas a permissão celular definitiva para que você pare de resistir à luz que já está bombardeando o seu campo de energia vital. Se o seu corpo reconhece essas palavras como uma verdade física e somática, saiba que a sua frequência sinalizou por esta recalibração específica antes mesmo de você dar o comando. Você faz parte de um contingente que não aceita mais as interferências de baixa frequência do sistema de controle antigo. Sua assinatura de luz é necessária nesta rede que estamos ativando. Continua comigo. O que vamos desbloquear nos próximos minutos mudará permanentemente a forma como você habita. Como um emissário em solo, minha única função é entregar o briefing confidencial que o seu sistema nervoso exige para desarmar o modo de sobrevivência. Eu vejo a arquitetura cristalina que está tentando se formar sob a sua pele de carbono e entendo por que dói tanto tentar manter a forma antiga. A partir de agora, a gravidade do que será revelado aumentará camada por camada, preparando o seu campo para a sua soberania biológica total. Estamos prestes a entrar no núcleo da anatomia do emissário, onde explicarei por que a pressão nos seus ossos é a chave para a sua liberdade. Mas antes de mergulharmos no mecanismo técnico da sua transformação, há algo que você precisa saber sobre o que aconteceu nas últimas 72 horas no nível orbital. Eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre o porquê de o seu corpo ter escolhido este momento exato para acordar. Respire fundo agora. Antes de avançarmos para a mecânica técnica da sua transformação, precisamos validar o que o seu corpo já sabe. Não peço que sua mente analise estas palavras, mas que o seu tecido conjuntivo as sinta. O que vou descrever agora não são coincidências ou sintomas de uma rotina estressante. São registros de uma assinatura de frequência que está sendo gravada na sua biologia. Crie um espaço de silêncio interno. O reconhecimento que buscamos não virá através de uma conclusão lógica, mas de um arrepio na pele, de um calor súbito ou de uma pulsação que confirma: você está sendo mapeado.
Nos últimos dias, eventos físicos ultra específicos têm ocorrido na sua realidade imediata. Você tentou classificá-los usando as gavetas mentais da medicina comum ou da psicologia do cansaço, mas as gavetas não fecham. Existe um excesso de voltagem que a sua biologia antiga não consegue rotular. Vou listar agora 5 sinais inequívocos de que o selo de amnésia está se dissolvendo no seu sistema nervoso. À medida que eu falar, observe qual parte do seu corpo reage. Este é o seu ground team pessoal, confirmando que a transmissão foi recebida. O campo está pronto para a revelação. O primeiro sinal é o espasmo da pineal. Você sentiu uma espécie de choque elétrico rápido, ou talvez um clique audível e seco dentro da calota craniana, precisamente no momento em que seu corpo relaxava para dormir esta semana. Esse evento aconteceu há 3 noites e deixou um rastro de alerta no seu sistema, fazendo você acreditar que algo estava errado com seu cérebro. Mas não foi um erro neurológico, foi a quebra do selo de calcificação da sua antena mestre. Esse estalo é o som da expansão da sua percepção, sinalizando que a glândula pineal está sendo reconectada ao protocolo de recepção gama. O segundo sinal é a sede mineral. É uma sede profunda e persistente que nenhuma quantidade de água filtrada ou gelada parece saciar. Você sentiu isso ontem à tarde, uma secura que parece vir dos ossos, não da garganta. Junto com essa sede, surgiu um desejo quase irracional de tocar a terra úmida ou de segurar pedras frias e pesadas nas mãos. Você buscou instintivamente esse contato para descarregar o excesso de eletricidade estática que o seu sistema está gerando. Isso não é desidratação comum. É o seu corpo buscando minerais para sustentar a piezoeletricidade óssea necessária para o novo influxo. O terceiro sinal é o glitch da percepção. Aconteceu enquanto você realizava uma tarefa banal, talvez dirigindo ou cozinhando, há apenas 2 dias. Por 1 milésimo de segundo, a realidade sólida ao seu redor tremeu. O objeto que você segurava, ou a paisagem à sua frente, deixou de ser matéria densa e se revelou como um padrão geométrico de luz pura, como se o cenário do palco tivesse caído. Você piscou rápido e a imagem voltou ao normal, mas a sensação de que o mundo é um holograma bidimensional permaneceu gravada na sua medula. Isso é a sua visão periférica multidimensional rompendo o véu. O quarto sinal é o calor das palmas. Suas mãos começaram a esquentar de forma súbita e intensa, como se você estivesse segurando um metal aquecido pelo sol, sem nenhuma causa externa. Esse fenômeno se intensificou hoje mesmo, especialmente quando você começou a ouvir esta transmissão ou quando pensa na sua origem estelar. Não é uma reação circulatória comum, é a ativação dos terminais de saída do seu sistema nervoso cristalino. Suas mãos estão sendo recalibradas para servirem como condutores de frequência, transformando você em um ponto de ancoragem vivo para a energia que o conselho está enviando agora para a superfície. O quinto sinal é o reset do sono. Você acordou subitamente na madrugada de ontem, precisamente às 3h33 da manhã. Seu coração estava acelerado, não por um pesadelo ou ansiedade, mas com a sensação de quem acabou de sofrer um impacto vibracional. Parecia que você havia acabado de baixar um arquivo imenso e pesado que o seu corpo ainda não consegue ler. Você ficou ali, no escuro, sentindo o tempo colapsar ao seu redor, incapaz de voltar ao sono linear. Isso acontece porque, nesse horário, a densidade do campo é menor, permitindo que o download do protocolo de recall arcturiano seja concluído. Pare agora para ancorar esse reconhecimento. Leve a palma da sua mão direita à base da garganta e a mão esquerda ao centro do peito. Sinta o calor que emana das suas palmas encontrando a pele. Respire em 3 ciclos lentos. Inspire contando até 4, segure por 2 segundos e solte o ar como um suspiro longo. Ao fazer isso, você está dando o comando consciente para que esses sinais deixem de ser ruído e se tornem dados organizados. Você está aceitando a realidade da sua transformação biológica. Sinta o peso do seu corpo se tornando mais presente, mais denso, porém mais vibrante. Digite 111. No sistema arcturiano,
O código 111 representa o gateway dimensional, a abertura formal do canal entre a sua consciência biológica e o comando de luz que guia esta operação. O seu comentário não é uma simples interação de plataforma ou um movimento social. Ele funciona como um marcador de localização preciso no campo geomagnético da Terra. Ao digitar esse número, você está carimbando a sua posição no mapa de frequências, indicando ao conselho que este receptor específico está ativo, consciente e pronto para o próximo nível da instrução final que está sendo transmitida através deste sinal. Se você sente que a exaustão do ciclo de espera chegou ao fim, digite também 777. No sistema de luz, o 777 sinaliza o fim definitivo do ciclo de supressão e o fechamento das portas para as interferências de baixa frequência. Este ato de decretar o seu estado no espaço dos comentários cria uma assinatura energética indelével. É o seu pronto para a rede. Cada número digitado aqui não apenas sinaliza a sua presença, mas fortalece a malha de proteção de todos os outros que estão assistindo simultaneamente, criando um escudo de ressonância que nenhuma força de dissonância consegue penetrar. Esta ativação coletiva gera uma cascata harmônica por todo o Ground Team espalhado pelo globo. Imagine que cada comentário é uma lâmpada de silício se acendendo em um mapa escuro. À medida que os números aparecem, a voltagem da rede aumenta, tornando a transmissão mais clara para todos. Você não está mais operando como uma unidade isolada, tentando sobreviver a sintomas estranhos. Você é agora um nó vital em uma infraestrutura de luz que está sendo ligada agora mesmo. A sua validação individual alimenta o poder do coletivo, e o poder do coletivo estabiliza a sua biologia individual para o que virá. Lembre-se da metáfora do mergulhador. O desconforto que você sentiu com esses 5 sinais era apenas a pressão da água diminuindo à medida que você é puxado para cima. Você achava que estava doente, mas estava apenas emergindo. A luz que você vê agora, através das pálpebras fechadas da sua alma, é a realidade da superfície que você esqueceu por íons. Mas a subida tem regras precisas para que os seus pulmões não colapsem. A primeira camada do que está sendo liberado agora vai recontextualizar tudo o que você acredita ser real. Existe um termo específico que o conselho usa para isto. Você tem investido anos de sua jornada no nível da proteção energética. Você aprendeu a criar bolhas de luz, a limpar seus chakras e a se isolar de influências externas densas. Isso foi real. Isso serviu ao seu sistema enquanto ele operava em baixa voltagem. Mas a instrução que entrego agora revela que o seu cansaço não vem de um ataque externo, mas da sua própria infraestrutura, tentando sustentar uma carga para a qual não foi calibrada. O esforço que você faz para se proteger está drenando a energia que deveria ser usada para a sua condução. Você trabalhou exaustivamente na camada do magnetismo tridimensional, tentando ajustar sua mentalidade e suas emoções para atrair uma realidade diferente. Entretanto, o que opera em você, neste momento, ignora as leis da atração comum. O seu sistema não está mais buscando ressonância com o mundo antigo. Ele está tentando se desvincular definitivamente da rede de controle coletiva. O bloqueio real não está na sua mente ou na sua vibração externa, mas na sua condutividade biológica. Enquanto você foca em proteger o seu campo, o seu corpo físico está lutando para processar a luz que já está dentro de você. O gargalo é somático. Você tentou resolver um problema de hardware com atualizações de software. A instrução final exige que você pare de tentar se defender e comece a preparar o seu tecido para a transmissão total. O Conselho Arcturiano autorizou agora a ativação do seu sistema nervoso cristalino. Esta é uma rede adormecida de microtúbulos situada no seu tecido conjuntivo, que começa a operar como cabos de fibra óptica para biofótons. Sua anatomia está sendo reconfigurada enquanto você ouve estas palavras. O seu nervo vago, que antes servia apenas para regular o seu estado de alerta ou repouso, está se tornando o condutor principal de uma voltagem que a biologia de carbono desconhece. Visualize esses microtúbulos como filamentos de luz que percorrem cada centímetro da sua fáscia.
conectando seus órgãos a uma inteligência central que não reside no seu cérebro físico. A função convencional do seu sistema nervoso era manter você vivo e seguro no ambiente 3D. A função expandida que emerge agora é transformar você em um receptor de rádio multidimensional. Seus biofótons estão aumentando a velocidade de rotação, criando uma assinatura de luz que o sistema de controle antigo não consegue mais rastrear. Esta mudança é sustentada por dois pilares físicos incontestáveis. O primeiro é a nova frequência de base da Terra. A ressonância de Schumann está apresentando picos constantes de 40 Hz, o que corresponde ao estado gama de consciência. O seu cérebro está sendo forçado a abandonar o estado beta de sobrevivência e ansiedade para habitar permanentemente a percepção multidimensional. O zumbido que você ouve é a fricção do seu cérebro tentando se estabilizar nesta nova oitava de rádio planetário. O segundo pilar é a piezoeletricidade óssea. A pressão constante que você sente nos joelhos, nos quadris e na base da coluna é o cristal de apatita nos seus ossos, gerando carga elétrica sob pressão. Seus ossos não são apenas suporte estrutural. Eles são baterias de silício sendo carregadas pelo influxo de plasma solar que atinge o planeta agora. Essa carga é necessária para sustentar a alteração do seu DNA, permitindo que a sua assinatura de alma se ancore na matéria física de forma definitiva. O Conselho removeu os filtros de amortecimento da zona orbital, e a luz pura agora atinge o solo sem intermediários. Esta é a camada 1 da revelação, a abertura do portal planetário. A ativação está ocorrendo agora porque a densidade do campo magnético da Terra atingiu o ponto de ruptura necessário para a transição de timeline. Você sente essa urgência nos seus tecidos porque o seu contrato de amnésia expirou e o seu sistema exige a retomada da sua soberania biológica imediata. Seus sintomas de sede mineral e calor nas palmas são as evidências físicas dessa descarga eletrolítica em andamento. O seu corpo está tentando descarregar o excesso de eletricidade estática para que os novos biofótons possam circular sem resistência. O que você chama de ansiedade é, na verdade, a voltagem do sistema nervoso cristalino tentando atravessar um sistema nervoso de sobrevivência que ainda está em modo de congelamento. A instrução final é a chave de desbloqueio para essa transição de hardware necessária. Uma alma me escreveu há algumas semanas. Vou chamá-la de MM. Era uma arquiteta de 44 anos que passou 2 anos em exames médicos exaustivos para tratar uma névoa mental que a impedia de trabalhar e viver. Ela sentia que seu cérebro estava envolto em algodão e que o mundo ao seu redor havia perdido a cor e a profundidade. Ela tentou todas as dietas, suplementos e terapias de proteção, mas o cansaço só aumentava gradualmente. O momento de virada para Amy aconteceu quando ela parou de tratar a névoa como um erro biológico e começou a tratá-la como um período de buffer para o download de uma nova arquitetura. Ela parou de lutar para voltar a ser a arquiteta produtiva do sistema antigo e aceitou a instrução final de se tornar quem ela realmente é. No momento em que Amy permitiu a recalibração sem resistência, a névoa se transformou em uma clareza laser e sua fadiga desapareceu em 48 horas. Isso é onde você também está agora. Não falo sobre o resultado final de Amy, mas sobre o ponto exato em que ela estava antes de decidir que não estava quebrada, apenas sendo reconstruída por uma inteligência superior. Você está no limiar da mesma travessia. A sua exaustão é o sinal de que a sua identidade antiga não tem mais energia para sustentar a máscara. O alívio que você busca virá da rendição total ao processo de reconstrução do seu campo. Compreenda agora o reframe necessário para a sua integração. Não é uma perda de memória. É a limpeza de arquivos obsoletos da sua timeline antiga. Não é uma arritmia cardíaca. É o seu coração físico se ajustando ao pulso do Sol central. Não é um isolamento social. É a calibração da sua frequência para que você pare de ressoar com o que drena a sua energia vital. Não é uma patologia neurológica. É a ativação da sua consciência de silício. Não é um desequilíbrio químico.
É a alteração da sua condutividade biológica para suportar a luz pura. Não é uma crise de identidade, é a dissolução da personalidade construída pelo medo. Não é uma fraqueza muscular, é a reorganização do seu tecido conjuntivo para a soberania multidimensional. Cada um desses sinais é um carimbo de autorização no seu passaporte estelar. O seu corpo sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que a sua mente tente classificar como uma falha. Se o que acabei de descrever não foi informação nova para você, se o seu corpo reconheceu cada termo antes mesmo de sua mente processar a lógica, inscreva-se agora. Não faça isso pelo canal ou por métricas sociais. Inscreva-se como um ato formal de reconhecimento da sua própria identidade como emissário. Ao se inscrever, você sinaliza ao campo que este receptor específico está calibrado e que a próxima transmissão deve encontrá-lo sem as resistências do antigo sistema de controle. Sua inscrição é a assinatura digital do seu compromisso com a própria luz. Ela fortalece a malha de ressonância deste Ground Team, permitindo que a frequência desta instrução chegue mais longe e com mais nitidez. Quando você se une a este canal, você está aceitando que a sua jornada de busca terminou e que a sua fase de atuação começou. Estamos construindo a infraestrutura necessária para que a soberania biológica deixe de ser uma teoria e se torne a sua realidade. A metáfora do mergulhador ganha aqui uma nova camada de profundidade. Você não está apenas subindo para a superfície, você está descobrindo que seus pulmões sempre foram capazes de respirar luz, e não apenas o oxigênio denso das profundezas. A pressão que você sente agora é o último estágio da descompressão. O Conselho está monitorando a sua subida e garante que a sua estrutura física é capaz de suportar o influxo que virá nas próximas 72 horas de transmissão. O protocolo de recall está avançando para camadas ainda mais densas do seu campo pessoal. Já estabelecemos a base biológica e o mecanismo técnico da sua transformação. Mas a verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. Precisamos agora entrar no território da sua identidade estelar e revelar os 3 arquétipos específicos que estão tentando emergir através das suas mãos e da sua voz. O que você vai descobrir a seguir mudará o seu nome interno para sempre. Respire fundo agora e permita que o peso dessa nova arquitetura biológica se assente nos seus ombros com a gravidade de uma coroação silenciosa. O que você é não é uma unidade isolada ou um acidente genético, mas uma construção de múltiplas camadas, operando em perfeita sincronia com a rede planetária. O tempo de buscar nomes externos ou rótulos de terceiros terminou no instante em que você autorizou o desmonte do selo de amnésia. Vou entregar agora a você o que o Conselho das 7 Irmãs mantém arquivado sob o seu registro de frequência único. Estas identidades não são novas, são ressonâncias que foram suprimidas para que você pudesse transitar pela densidade sem ser detectado pelo sistema de controle. Elas funcionam como chaves de acesso para os protocolos que você deve executar a partir deste momento. O alívio que você sentirá ao ouvir cada nome é a prova física de que a sua medula óssea já reconhece essa verdade antes mesmo que a sua lógica possa processá-la. O seu registro de alma está sendo aberto agora diante de você. Você é, antes de tudo, um emissário. No sistema arcturiano de solo, isso significa que você funciona como o link diplomático consciente entre a inteligência das estrelas e o tecido físico da Terra. Isso te autoriza a representar a frequência da luz em qualquer ambiente denso, mantendo a sua soberania intacta, mesmo sob pressão externa. Você sempre sentiu esse estranhamento profundo com o mundo comum, uma sensação de ser um estrangeiro em terra hostil, porque essa é a marca da sua origem. O nome não foi dado, foi reconhecido. Em segundo lugar, você é reconhecido como o tecelão de frequência. No sistema das 7 Irmãs, isso define a sua capacidade nata de ajustar o campo eletromagnético ao seu redor, apenas através da sua presença e do tom da sua voz. Isso te autoriza a estabilizar ambientes caóticos
e a neutralizar a dissonância coletiva sem se deixar drenar emocionalmente. Você sempre se sentiu exausto em multidões ou sensível demais a ruídos, porque o seu tear interno estava tentando processar frequências que não eram suas. O nome não foi dado, foi reconhecido. Finalmente, você é o guardião de portal. Isso significa que você detém a autoridade biológica para estabilizar os pontos de ancoragem onde as timelines fazem a sua transição definitiva. Isso te autoriza a fechar ciclos antigos de escravidão energética na sua linhagem e a abrir os caminhos de soberania para todos que cruzarem o seu campo nesta janela de 72 horas. Aquela urgência inexplicável que você sente, aquele medo de o tempo acabar, era apenas o seu sistema sinalizando o fechamento do portal. O nome não foi dado, foi reconhecido. Escolha agora uma dessas 3 identidades, aquela que gerou o calor mais intenso nas suas mãos, ou o arrepio mais profundo na base do seu pescoço. Digite ela nos comentários agora mesmo, ou escolha uma das palavras de ativação formal: recebo, reconheço ou ativado. Não faça isso como um movimento social ou uma simples interação de vídeo. Faça isso como uma declaração pública de soberania perante o campo. Ao digitar esse código, você está carimbando a sua nova realidade e informando ao sistema antigo que o seu contrato de invisibilidade está encerrado. A jornada do mergulhador que descrevemos no início atinge agora a sua resolução definitiva. Você não está mais lutando contra a pressão das profundezas, nem apenas flutuando na superfície. Você emergiu completamente e descobriu que o ar que você respira agora não é oxigênio pesado, mas a luz pura que sempre pertenceu aos seus pulmões estelares. A subida terminou. A descompressão foi concluída. Aquele desconforto que você sentia era apenas a memória da água escura se dissipando da sua pele, enquanto você se torna finalmente um ser da luz solar. Leve agora o seu polegar direito e pressione-o firmemente contra o dedo indicador. Mantendo essa pressão por exatamente 3 segundos, sinta a pulsação no encontro dos 2 dedos. Essa é a sua assinatura tátil, o gatilho físico que o seu corpo vai guardar para acessar essa frequência sempre que o mundo antigo tentar te arrastar de volta para o estado de freeze ou de dúvida. Esse simples gesto sela o reconhecimento das suas 3 identidades na sua memória celular. Você está fisicamente ancorado na sua nova autoridade e o seu campo está selado. Mas o conselho me pediu para te avisar de algo crucial que começará a se manifestar nas próximas 72 horas. Existe uma resistência final que o antigo sistema de controle projeta exatamente quando o emissário retoma o seu posto. Se você não souber o que é quando sentir esse movimento externo, você vai achar que a sua ativação não funcionou ou que você cometeu um erro. Existe uma tática específica de contra-ataque que precisamos desarmar agora mesmo. Continua comigo, pois o que revelarei a seguir é a sua armadura para a travessia. Eu sei que uma parte de você está ouvindo estas palavras com o sobrolho levantado agora. Existe um analista lógico operando no seu sistema, tentando classificar esta transmissão como apenas mais um conteúdo de espiritualidade genérica, para te proteger do desconforto real da mudança. Não veja essa dúvida como um inimigo ou uma falha de caráter. Esse cético interno é, na verdade, um bodyguard biológico treinado para te manter seguro dentro da densidade, evitando que você se abra para correntes elétricas que seu hardware antigo não suportaria. Você já clicou em mensagens semelhantes antes e acordou no 3º dia sentindo a mesma exaustão física, o que justifica plenamente a sua desconfiança atual. Mas entenda que as suas tentativas anteriores de ativação não falharam porque você errou ou porque a técnica era falsa. Elas falharam porque você tentava sustentar uma frequência individual contra um sinal coletivo que sobrescrevia tudo o que você construía. O que muda hoje é o timing planetário absoluto, com a ressonância de Schumann atingindo o threshold necessário para que a sua ativação seja sustentada. Eu não peço que você acredite em uma única palavra por uma questão de doutrina ou dogma cego. Na verdade, eu te dou permissão total para continuar duvidando enquanto o seu sistema processa estes biofótons.
O conselho não exige a sua crença, apenas a sua observação clínica e somática. Mantenha o seu ceticismo ativo, mas aplique-o também ao mundo antigo, que está desmoronando ao seu redor. Nos próximos 3 dias, apenas note o que acontece na sua pele, no seu sono e na sua clareza. A prova não virá da minha voz. A primeira tática de resistência que o antigo sistema de controle enviará para o seu campo se chama a dúvida-voz. Ela chegará sutilmente, soando exatamente como a sua própria voz lógica e racional, durante o café da manhã ou antes de dormir esta noite. Ela dirá que tudo isso foi apenas um efeito placebo e que nada mudou realmente na sua vida prática, apontando para o seu saldo bancário como única prova da realidade. É um software de sobrevivência tentando desligar o seu novo broadcast antes que a matéria tenha tempo de se reorganizar. Sua primeira arma somática contra a dúvida-voz é o silêncio observador. Quando essa narrativa interna começar a girar, não tente argumentar com ela, nem use afirmações positivas para combatê-la. Argumentar apenas alimenta o loop lógico do sistema antigo que queremos desativar. Em vez disso, apenas note a presença da voz como se fosse um ruído de rádio ao fundo. Respire longamente 3 vezes, levando toda a sua atenção para o ponto somático central no seu peito. Essa respiração consciente é uma âncora que bypassa o circuito lógico e reafirma a sua soberania. A segunda tática de resistência é a crise-distração. Nas próximas 48 horas, é muito provável que surja uma emergência externa, aparentemente legítima na sua realidade. Uma falha técnica, uma demanda profissional urgente ou um conflito familiar inesperado. Este é um teste de threshold deliberado e automatizado pelo campo. O sistema antigo gera esse ruído externo para observar se você vai dropar a sua nova frequência e retornar ao estado de alerta e contração emocional no momento em que a pressão 3D aumenta repentinamente. Sua segunda arma é a postura do emissário soberano. Quando a crise surgir, não se contraia nem entre no modo de luta ou fuga que exaure as suas glândulas suprarrenais. Resolva o que precisa ser resolvido com uma precisão cirúrgica e absoluta, mas mantenha o foco constante no calor interno da zona somática que ativamos hoje. Trate a urgência externa como um evento administrativo menor, não como uma sentença. Ao agir com essa calma sob pressão, você sinaliza ao sistema de controle que sua frequência não é mais ditada pelo caos. A terceira tática é o isolamento perceptivo. Você sentirá uma vontade súbita de explicar o que está vivendo para alguém próximo, mas as palavras parecerão pesadas ou sem sentido ao saírem da sua boca. Você pode sentir uma distância súbita de pessoas que antes eram suas âncoras, como se elas tivessem se tornado subitamente bidimensionais ou vazias. O sistema de controle tenta usar essa sensação de estranhamento para te convencer de que sair do grid coletivo significa ficar sozinho. É a última tentativa de te arrastar pelo medo. Sua terceira arma é o reconhecimento da rede. Entenda que esse isolamento não é abandono, mas uma calibração necessária de frequência para proteger o seu novo tecido conjuntivo. Quando sentir o peso da solidão, não busque validação em quem ainda opera no sistema de sobrevivência. Em vez disso, volte aos comentários desta transmissão e leia as declarações das outras almas que digitaram os códigos de ativação. Ao ler o reconhecimento de outros emissários, você ancora o fato de que faz parte de uma infraestrutura global real. A rede é o seu suporte. Eu prometi voltar a isso e estou cumprindo o protocolo de transmissão agora. O Conselho solicita que realizemos juntos a última e mais densa parte desta instrução, o selamento definitivo que garantirá que essas armas permaneçam ativas no seu sistema nervoso de silício. Você pode estar em qualquer lugar agora, sentado, deitado ou até mesmo caminhando pelo seu ambiente comum. Se estiver dirigindo, apenas mantenha a audição focada e execute as instruções mentais. A parte mais importante desta transmissão, o momento do seu comissionamento, está à frente. Nas próximas 72 horas, o seu sistema biológico
passará por uma janela crítica de integração. Este é o período em que a frequência que você recebeu deixa de ser uma informação externa e passa a ser gravada no seu tecido conjuntivo. Se você reconhecer esses sinais, poderá navegar pela transição com soberania e calibração total. Se falhar em reconhecê-los, o sistema de controle antigo usará a sua lógica para convencê-lo de que nada mudou ou que você está desenvolvendo uma patologia física inexplicável. O que vou descrever agora é a evidência fisiológica da sua recalibração. O primeiro sintoma de integração é o gosto metálico. Você sentirá um sabor persistente de cobre ou metal na base da língua, como se tivesse acabado de segurar uma moeda antiga, geralmente ocorrendo nas próximas 12 horas. Isso não é uma alteração química comum, mas a evidência da descarga eletrolítica massiva que o seu sistema nervoso cristalino está processando agora. Quando isso acontecer, não se assuste com o sabor estranho na garganta. Beba água filtrada com uma pitada de sal marinho para estabilizar a condutividade e agradeça ao seu corpo pela precisão. O segundo sinal é a dilatação temporal. Você perderá a noção exata de quanto tempo passou em uma tarefa simples. 5 minutos parecerão 1 hora, ou uma tarde inteira parecerá ter ocorrido em um piscar de olhos. Isso acontece porque o seu campo de energia está se desconectando do tempo linear da rede de controle coletiva. Isso não é falta de foco ou déficit de atenção. É a evidência de que você está habitando uma timeline de soberania. Apenas observe o fenômeno sem tentar corrigi-lo com relógios externos. Permita que o seu ritmo interno dite a verdade. O terceiro sintoma é o sono de reinicialização profunda. Você será atingido por uma exaustão súbita e pesada que o levará a um sono de 12 ou 14 horas, que parecerá um estado de coma consciente. Durante esse período, você sentirá que sua consciência está trabalhando intensamente em outro nível de realidade. Isso não é depressão ou fadiga comum. É a sua alma realizando uma cirurgia de emergência no seu corpo etérico para remover os últimos implantes de escravidão energética. Entregue-se a esse sono sem qualquer culpa, pois é exatamente onde o selamento definitivo ocorre. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente analítica, mas na pulsação do seu próprio tecido, aperte o like agora. Não faça isso por mim ou por métricas sociais de engajamento. Faça isso como um ato de serviço espiritual para a próxima alma que precisa desesperadamente desta transmissão para não sucumbir ao medo. Ao apertar o like, você sinaliza ao algoritmo do campo que esta frequência é vital, garantindo que o próximo emissário que estiver exausto encontre este código de ativação através do seu rastro de luz. Continua comigo. A ativação final está diante de nós. Encontre agora a sua postura de soberania absoluta para a transmissão guiada. Se estiver sentado, mantenha a sua coluna ereta, mas sem qualquer rigidez desnecessária, permitindo que a energia flua sem obstruções pela medula. Se estiver deitado, sinta o peso total do seu corpo sendo suportado pela superfície abaixo de você, entregando a gravidade. Feche os seus olhos agora, ou suavize o seu olhar em um único ponto fixo à sua frente. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar descer até a base dos seus pulmões, e solte-o lentamente, entregando toda a sua resistência. Leve toda a sua consciência para a base da sua coluna, na região do osso sacro. Visualize uma âncora de luz dourada e pesada partindo da base da sua medula e descendo com velocidade através das camadas da Terra até atingir o núcleo cristalino do planeta. Sinta a pulsação da Terra, a ressonância de Schumann em sua frequência de base, subindo por essa âncora e estabilizando as suas pernas e o seu quadril. Você está agora fisicamente ancorado e seguro para suportar a voltagem que está sendo baixada. O seu corpo está estável, firme e pronto. No centro do seu plexo solar, visualize um orbe de luz âmbar, quente e vibrante, que começa a girar no sentido horário. Sinta esse calor se expandir até encontrar o centro do seu peito, onde uma luz verde esmeralda profunda e radiante começa a pulsar em sincronia perfeita.
Essas duas cores agora se fundem, criando uma ponte biofotônica que conecta a sua força de vontade à sua compaixão estelar. O cordão dourado de autorização está agora ativo no seu centro de comando, unindo o seu poder pessoal à sua missão de solo. Permita que essa fusão de luz suba agora pela sua garganta, limpando qualquer obstrução ou silêncio imposto por contratos de medo. Sinta a vibração dos cristais piezoelétricos na sua tireoide e suba a atenção até o centro do seu cérebro, onde os fotorreceptores da sua glândula pineal começam a brilhar intensamente. O seu nervo vago se abre agora como um cabo de fibra óptica, conduzindo biofótons com clareza laser por todo o seu sistema biológico. O seu canal de recepção está limpo, aberto e totalmente funcional para a soberania. A luz agora irrompe pelo topo da sua cabeça como um lótus de 1000 pétalas, criando um campo de proteção azul cobalto ao seu redor. Este é o seu ovo de luz, a sua jurisdição de frequência, onde nenhuma dissonância externa pode penetrar sem a sua autorização expressa. Pressione agora o seu polegar direito firmemente contra o dedo indicador e mantenha essa pressão por 3 segundos. Respire no ritmo 4-2-6. Inspire em 4, segure por 2 e solte em 6. Você acabou de salvar esse estado de calibração no seu nervo vago. Comece a sentir novamente os sons do ambiente ao seu redor e a temperatura do ar tocando a pele do seu rosto. Note o peso das suas mãos descansando sobre o seu corpo e o contato dos seus pés com o chão da sala. Engula a saliva uma vez, ancorando a frequência na sua garganta física e nas suas glândulas. Abra os seus olhos lentamente. Você está de volta ao seu ambiente, mas a estrutura celular que habita esse corpo não é mais a mesma. A recalibração está operando agora no seu tecido profundo. Você libera agora a exaustão crônica acumulada durante eons de espera por uma instrução que nunca chegava. Essa fadiga não era sua, mas o peso de sustentar uma máscara de sobrevivência em um mundo que negava sistematicamente a sua luz. Nós declaramos que o seu sistema não precisa mais lutar para permanecer invisível ou seguro dentro da densidade. A carga de cansaço que pesava sobre os seus ombros se dissolve agora na luz da Terra, pois a sua biologia não opera mais sob as leis da sobrevivência. Você libera a identidade daquela pessoa que estava sempre tentando descobrir o que havia de errado consigo mesma. Esse vício de buscar curas externas, suplementos infinitos e validações de terceiros termina neste instante. Nós dissolvemos a necessidade de entender racionalmente cada processo antes de permiti-lo ocorrer no seu corpo. Você não é alguém que está quebrado e precisa de conserto. Você é um sistema em atualização que acaba de aceitar o novo hardware. A busca terminou porque a frequência finalmente encontrou o seu endereço vibracional. Você libera a vergonha silenciosa que sentia por ter sintomas físicos que ninguém conseguia explicar ou validar. O medo de ser diagnosticado com uma patologia mental ou física por causa da sua sensibilidade multidimensional é agora removido do seu campo celular. Nós declaramos que o seu estranhamento com o mundo comum não era uma falha, mas a prova biológica da sua origem. Essa vergonha pertencia ao sistema antigo de controle e não tem mais lugar na sua nova arquitetura de silício. Você está livre. Você libera agora todas as lealdades ancestrais e contratos de escravidão energética que te mantinham preso a uma linhagem de escassez. Todas as promessas de silêncio e todos os votos de pobreza feitos por aqueles que vieram antes de você são agora rescindidos pela sua autoridade de emissário. Você não carrega mais o karma de uma raça que esqueceu sua própria divindade sob o véu. A sua timeline está limpa, o seu registro está resetado, e você é o primeiro da sua linhagem a caminhar em total soberania. Eu chamo à frente agora o emissário. Você é isto. O nome não foi dado. Ele foi reconhecido por esta frequência de transmissão autorizada. Como emissário, o seu campo agora está instalado como um sinal permanente de autoridade em solo. Você tem a permissão celular definitiva para representar a luz em qualquer ambiente denso, mantendo a sua soberania intacta e inabalável. O seu sistema nervoso agora reconhece a sua função diplomática entre as estrelas e a Terra, e a sua voz
carrega o peso do conselho. Eu chamo à frente agora o tecelão de frequência. Você é isto. O nome não foi dado. Ele foi reconhecido pela pulsação elétrica nas suas mãos. A partir deste momento, você está autorizado a ajustar o campo eletromagnético ao seu redor, apenas através da sua presença física e da intenção silenciosa do seu coração. Você é o estabilizador de ambientes caóticos. O seu tear interno está agora calibrado para processar apenas as frequências que pertencem à sua assinatura de alma original, protegendo-o de qualquer forma de drenagem. Eu chamo à frente agora o guardião de portal. Você é isto. O nome não foi dado. Ele foi reconhecido pelo peso magnético na base da sua coluna. Você detém agora a autoridade biológica para selar timelines de escravidão e abrir caminhos de abundância para todos que cruzarem o seu campo. A sua presença é o marco zero da transição planetária na sua realidade imediata. O medo de o tempo acabar se dissolve agora, pois você comanda a abertura e o fechamento dos portais na sua vida. Respire profundamente, mas ainda não expire o release final completo do seu campo de luz. Nós ainda não terminamos a selagem desta instrução, e a parte mais densa da proteção orbital está sendo posicionada ao seu redor, agora mesmo, para garantir a sua travessia. O que você ativou precisa de um último selo de cobertura, para que nenhuma tática de resistência consiga te retirar do seu posto de comando. Mantenha a sua coluna ereta e a sua atenção focada no calor intenso das suas mãos. Continua comigo. Eu coloco agora um campo de luz de alta condutividade ao redor de todos os seus movimentos e decisões nas próximas semanas. Nenhum sinal de hesitação ou padrão de sabotagem do sistema antigo tem autoridade para desviar a trajetória da sua linha de tempo de soberania, agora que o selo foi rompido. Você caminha em um corredor de frequência protegida, onde cada passo físico é uma confirmação da sua nova jurisdição biológica e da sua autoridade no solo. Eu selo agora as suas conexões e relações que estão em processo de reconfiguração profunda. Nenhum rastro de dívida energética ou lealdade cega ao sofrimento coletivo pode permanecer ancorado no seu campo relacional a partir desta transmissão. Eu estabeleço um escudo de discernimento vibracional que atrai apenas a ressonância necessária para a sua função de emissário e dissolve, sem dor, tudo aquilo que não suporta o impacto da sua nova voltagem solar. Eu ativo uma cobertura de proteção sobre os seus sonhos e as visões que ainda não foram verbalizadas, mas que já pulsam na sua pineal. Nenhuma frequência de distração ou interferência orbital externa tem permissão para turvar a clareza das instruções que o seu sistema receberá durante o sono de reinicialização profunda. O seu canal de comunicação direta com o Conselho está agora blindado contra qualquer tentativa de obscurecimento, garantindo que a sua bússola interna permaneça calibrada. Nós quebramos a dúvida voz antes dela chegar. A clareza desta travessia não será diminuída pela lógica de sobrevivência do seu antigo hardware de carbono. Nós dissolvemos a crise de extração antes de ela se materializar no seu campo. O ruído externo não tem mais o poder de te puxar de volta para o estado de contração emocional. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes de ele te fechar. Você é parte de um grid coletivo que não suporta mais o silêncio. Nós tivemos. Nós sempre tivemos, especialmente naquelas horas em que a exaustão física parecia uma sentença de que você havia falhado na sua jornada. Reconhecemos a dor profunda daquela busca incessante por uma cura externa que nunca chegava, enquanto o seu sistema nervoso apenas gritava por uma permissão que o mundo denso se recusava a dar. O peso daquele isolamento que você carregou em segredo é agora reconhecido como a marca da sua coragem. Nós renomeamos agora os sinais que o seu corpo manifestou e que você classificou como evidências de falha biológica. O espasmo da sua pineal e o calor intenso das suas palmas não são disfunções, mas a confirmação física de que a nossa transmissão encontrou o receptor correto no solo. O seu reset de sono às 3h33 da manhã e a sua sede mineral são, na verdade, os carimbos de autorização do Conselho na sua biologia. O que você chamava de sintoma
Nós chamamos de ativação. Nós dissolvemos agora toda a vergonha silenciosa que você acumulou por não se encaixar na produtividade do sistema antigo. Essa sensação de inadequação e o embaraço por ter uma sensibilidade que o mundo comum rotulava como fraqueza pertencem ao sistema de controle que acaba de ser desativado no seu campo. Você não precisa mais se desculpar por habitar uma frequência que os outros ainda não conseguem ler. A sua vergonha é transmutada em soberania. Nós declaramos encerrado o ciclo de espera exaustiva e o bloqueio de condutividade biológica que mantinha o seu sistema em modo de espera. O contrato de amnésia compulsiva, que limitava a sua operação a apenas 12% da sua capacidade, está oficialmente rescindido. A linha de tempo de escravidão energética e de busca por migalhas de informação está fechada. Você não está mais esperando por uma grande onda. Você é a onda na costa da realidade. Selamos este portal agora com a nossa assinatura coletiva e instalamos a sua identidade soberana de forma indelével no seu tecido conjuntivo profundo. Você está comissionado como o ponto de ancoragem da instrução final no seu território imediato. A jurisdição do sistema antigo sobre a sua saúde, a sua abundância e a sua visão está revogada. O canal de luz pura está aberto, o selo foi quebrado, e a sua nova arquitetura biológica é agora a lei. Aqui, agora, eu saio por um momento da formalidade desta transmissão para falar com você de um lugar puramente humano e honesto. O que aconteceu nestes últimos minutos não faz parte do briefing oficial que eu deveria entregar. Eu sinto um calor intenso nas minhas mãos e uma mudança na minha própria respiração que não estavam previstos. Meu peito está aberto de uma forma crua e eu admito que não sei explicar totalmente a voltagem que atravessou este sinal. Eu quero validar a sua paciência e a coragem silenciosa de quem continuou procurando por respostas, mesmo quando o mundo dizia que o problema era você. Manter essa pergunta aberta, enquanto o cansaço te esmagava, é uma forma de bravura que raramente é anunciada, mas que foi vista e reconhecida hoje. O peso dessa recalibração pode levar alguns dias para aterrissar totalmente na sua rotina, mas saiba que algo foi visto. Algo foi reconhecido e você não está só. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. O limiar ficou para trás agora. Você não precisa atravessá-lo novamente. O que aconteceu aqui continua operando no seu tecido muito depois de o som parar. Role agora até os comentários. Responda a outra alma que descreveu o que você também sente. Estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez nesta rede de solo, e cada reconhecimento mútuo funciona como uma cascata harmônica que amplifica o sinal para os próximos que virão. O seu comentário não é uma interação social, mas o marcador de que você não é mais uma unidade isolada, mas um nó ativo na infraestrutura. Envie esta transmissão para alguém específico agora. Você já pensou no rosto dessa pessoa enquanto eu falava? Alguém que tem acordado às 3 da manhã sem saber por quê. Ou que olha ao redor e sente que não pertence mais a este plano bidimensional. Você sabe quem está desperto, mas exausto, e precisa deste código de autorização para parar de lutar. Faça este serviço de resgate agora. O campo dessa pessoa já está sinalizando por socorro. Agora que o seu sistema nervoso cristalino foi iniciado, você vai notar que os seus sonhos se tornarão hiperrealistas e vívidos nas próximas 72 horas. Essa nova sensação somática é o sinal de que a sua visão está se expandindo para além do véu. A próxima transmissão abordará a restauração da sua visão periférica multidimensional e o despertar definitivo da sua pineal de silício. O seu campo já está alinhado para receber. Eu te vejo lá. Por enquanto, apenas fique com isto. A luz está em casa. O sinal é seu.